Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo em mais um vídeo do Decifrando o Cinema, no qual eu faço críticas, análises e indicações de filmes, livros e séries em geral. O filme que eu resolvi falar hoje com vocês tem muito a ver com esse tema que nós estamos tendo do especial de Natal aqui no canal. E o filme é Gremlins. Lançado em 1984, Gremlins foi dirigido por Joe Dante, o mesmo cara que fez um tempo depois o filme Meus Vizinhos São um Terror e Pequenos Guerreiros, dentre outros. E também ele foi produzido por Steven Spielberg, um dos maiores diretores da história do cinema, sem dúvida. E o roteiro foi do Chris Columbus, o mesmo cara que fez o primeiro e o segundo Esqueceram de Mim. Olha só que cara natalino, né? Mas então, eu vou falar um pouquinho sobre a história de onde surgiu o filme Gremlins, sobre a história do filme, sobre a história da recepção do filme, como ele foi recebido na época, e depois eu dar minha crítica final ao filme. Bom, Gremlins acabou surgindo, acredito ou não, de uma piada na época da Segunda Guerra, de uma história que estava surgindo de que pilotos da RAF estavam caindo durante os testes dos aviões. A RAF, para quem não sabe, é a Força Aérea Real Britânica. Na época da Segunda Guerra, teve essa história aí dos aviões caindo e surgiu um boato entre os pilotos de que os alemães estavam colocando criaturas, monstrinhos, dentro dos aviões e estavam sabotando eles e isso causava os acidentes. Essa piada se tornou pública depois de um tempo e um monte de gente queria criar uma história a partir disso. O Walt Disney queria fazer um filme do Gremlins, acredite. Looney Tunes tem um episódio do Pernalonga lutando contra um Gremlin. E até mesmo Roald Dahl, o famoso escritor britânico, fez um livro sobre Gremlins. Mas a ideia para o filme surgiu com aquela onda de blockbusters que estava tendo nos anos 80. E o próprio criador dos blockbusters, o Steven Spielberg, foi quem teve a ideia de criar um filme do Gremlins. E ele planejou por muito tempo dirigir esse filme. Ia ser um filme mais pra ser lançado no Natal, para famílias e jovens e crianças. Só que ele estava muito ocupado com a direção do Indiana Jones 2, Templo da Perdição, que ia ser lançado no mesmo ano, em 84. Então ele passou a direção para Joe Dante, um diretor que estava ainda em ascensão. Ele na época tinha lançado o filme Piranha, que teve uma recepção mediana, mas tem gente que gosta. Tem o filme Grito do Horror, que ele também lançou. Então ele era o cara que o Spielberg achava que poderia fazer um bom trabalho. E então eles se reuniram, fizeram um filme. Não teve uma produção tão grande, apesar de ser o Spielberg quem estava produzindo. O filme teve um estilo bem de novato, de certa forma, porque ele não teve muitos atores conhecidos na época. Muitos atores que participaram do filme eram novatos, mas a equipe que estava fazendo o filme era do Spielberg. E como vocês sabem, o cara é bom em criar imagens marcantes. Então dá pra confiar no filme, eu acho, né? Vamos ver. A história de Gremlins é sobre Billy Peltzer, um jovem que é de uma família de classe média americana e ele trabalha em um banco da cidade, uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos. O pai dele, o Randy, ele trabalha como um vendedor, só que ele não é um vendedor, como podemos dizer, bem sucedido no negócio, porque até hoje ninguém aceitou os serviços dele, ninguém compra nada dele, então ele está numa carreira meio afundada de certa forma. E o Billy é quem tem que sustentar os pais. E na cidade o chefe não gosta dele, a família dele tem alguns problemas com a vizinha que odeia o cachorro deles, enfim, a vida deles é meio difícil. Mas no final o Randy ele vai até uma loja chinesa tentar vender alguns produtos dele na véspera de Natal. Só que no final ele acaba comprando uma criaturazinha esquisita que tem na loja, o Mogwai, que é meio que uma mistura de uma coruja com algum mamífero. E é um ser bem diferente. O dono da loja, primeiramente, não quer vender o Mogwai, porque é um bicho que, segundo ele, tem que ter muita responsabilidade, não é para qualquer um cuidar dele. Mas o sobrinho do dono da loja acaba vendendo pro Randy, já que eles precisam do dinheiro urgentemente. Então ele aceita e dá pro Billy, o Mogwai, a quem ele chama de Gizmo, e os dois acabam ficando amigos facilmente.
O problema é que para se ter um Mogwai, você tem que seguir algumas regras. As 3 regras que tem que seguir são: número 1, ele não gosta de luz forte, principalmente luz do sol, ela o mata. Número 2, ele não pode se molhar. Se for molhado, o Mogwai se multiplica e gera cópias que podem não ser tão gentis quanto ele. Número 3, não importa o quanto ele lamente ou implore, nunca dê comida a ele depois da meia-noite, ou ele vai se tornar um gremlin, uma criatura meio reptiliana, horrível, que só quer saber de destruir, matar e dominar tudo. Eu até poderia estar dando um spoiler, mas já tá no pôster do filme, já tá no trailer do filme, então eu já vou abrir mão aqui. O Billy passa uns dias se divertindo com o Gizmo e vai descobrindo mais sobre ele. Mas em uma única semana o garoto que viola todas as regras que tinha que seguir, ele faz ele se multiplicar em vários e ainda por cima dá comida depois da meia-noite para as cópias. E no final, os bichos viram verdadeiros demônios que vão destruindo a cidade e ficam detonando tudo e transformam tudo no inferno. E sobra pro Billy e pro Gizmo e pra namorada do Billy, a Kate, salvarem a cidade de tudo. É essa a história de Gremlins. O roteiro não é tão difícil, a proposta é o Chris Columbus que está fazendo. E como sabemos, ele adora essas histórias acessíveis para o público infanto-juvenil. E é isso que é Gremlins. Então, falar sobre a recepção do filme. Ele teve uma boa bilheteria, afinal é um filme do Spielberg, acho justo dizer que isso ajudou muito. Mas também teve o fator de que ele foi pouco lembrado na época, porque ele foi lançado junto com o filme Caça-Fantasmas, que estava fazendo um maior sucesso, todo mundo queria ver o filme, e Gremlins ficou meio que esquecido. Só com o passar dos anos é que ele foi sendo redescoberto por todo mundo. Mas o sucesso de vendas que ele acabou fazendo foi tanto, em boa parte porque as criaturas são bem memoráveis, tanto o Gizmo quanto os Gremlins, todos eles são icônicos. E teve uma grande venda de bonecos, teve venda de camisetas e ficou bem famoso. E depois de um tempo, quando o Joe Dante já estava se desenvolvendo como diretor, ele dirigiu o Gremlins 2, que é A Turma Toca Novamente. Que é um filme que tem toda uma legião de fãs que gosta. Tem gente que declara o 2 melhor que o primeiro, mas eu particularmente não gosto do 2. Eu acho muito trash, não é meu tipo de filme. E é bem fraco realmente. Mas o primeiro filme é um clássico e um monte de gente vê ele até hoje. E ele é bem memorável, ainda mais no Natal. Que serve como pano de fundo para a história ocorrer. Agora minha crítica ao filme em especial. Ah, e vale mencionar também que Gremlins foi um daqueles filmes que ajudou a remodelar a forma de avaliar filmes. Porque ele era um filme que estava destinado para o público infantil, mas ele tem umas cenas que eram muito fortes na época. A cena da Batalha da Cozinha foi considerada muito forte. Alguns jeitos que a mãe do Billy mata os Gremlins na batalha que ela tem contra eles eram muito violentos para a época. E algumas cenas de morte são mais visíveis do que o necessário, mais explícitas. Então, esse junto com Indiana Jones 2, Templo da Perdição, foram filmes que fizeram os caras da crítica reavaliarem a forma de rever um filme. Porque eles tiveram que mudar a classificação indicativa e o filme teve que ficar mais acessível para o público. Olha só, Gremlins foi considerado violento, assim como Indiana Jones 2. Mas então, minha crítica ao filme. Eu gosto desse filme. Eu não acho ele uma obra-prima. Eu não é um filme que eu veria todos os dias. Ele é, na verdade, tem momentos específicos para você ver Gremlins. E eu gosto dele. Eu me divirto. Acho um filme bem divertidinho. Vejam. Os atores estão até bem nele, mesmo para atores novatos, eles são bons. Meu favorito é o Corey Feldman, que é um menino que mal aparece no filme, mas eu acho legal o fato de que ele era um dos atores meninos mais procurados nos anos 80. Ele tinha feito Sexta-feira 13, parte 4, e estava prestes a ter uma grande carreira. Ele fez Goonies depois de um tempo, ele fez Conta Comigo, ele fez Garotos Perdidos, enfim, é um ator muito bom. E também tem o vizinho do Billy, que é um americano piloto que ele tem um trauma com Gremlins, ele odeia produtos estrangeiros, ele acha que tudo que não é americano tem um Gremlin escondido. E o filme tem essa piada com ele, eu acho muito legal.
E o Billy é um ator razoavelmente bom, a namorada dele também. Tem um momento de monólogo dela, no qual ela fala por que ela não gosta de Natal. E eu acho que ela tem uma boa atuação até. E também tem uma parte que eu não gosto do filme que eu acho só alguns outros personagens. Os policiais eu não gosto. O mostra pra eles o gizmo, mostra pra eles todas as coisas ruins que estão vendo na cidade, mas os caras ignoram ele por simplesmente. É o típico policial babaca de filme americano dos anos 80. Só não é tão babaca quanto os caras do Rambo. Mas então, tem eles, tem a velha que odeia o Billy, que é a senhora Deagle, que é a pessoa mais babaca que você vai ver num filme. Eu acho essa mulher insuportável. Mas é um filme bom, tem uma coisa de comédia legal. Eu gosto das cenas em que eles estão vendo TV e a cena que tá passando no filme que eles estão vendo, às vezes se assemelha com a cena do filme em si. Uma metalinguagem bacana. Tem umas referências a filmes da cultura pop interessantes, quando o pai do Billy vai numa feira de ficção científica e ele tem uma máquina do tempo lá, baseada na máquina do tempo do filme do Rod Taylor. Tem o Robotoid da série antiga do Perdidos no Espaço, é uma série que eu particularmente adoro. E as próprias criaturas são muito boas. O Gizmo, eu acho ele icônico, ele sem dúvida é um dos seres mais famosos desses filminhos de Natal. Ele é bem famoso e os próprios Gremlins eu acho que eles são bem feitos. Apesar dos efeitos serem meio fake para hoje em dia, é divertido e eu acho os Gremlins todos bem memoráveis. Tem o Listrado, que é o líder, tem todos eles são bacana e algumas cenas com eles ficaram icônicas. A cena do bar, a cena que eles atacam o cinema e começam a assistir Branca de Neve e os Sete Anões e eles começam a fingir que são sete anões. Eu acho essa cena ótima. Mas é um filme que, como eu já disse, tem algumas coisas de que ele é mais pro público infanto-juvenil mesmo. Não é um filme para se ver toda hora. Mas é bacana, você vai se divertir, é bom para se ver no Natal esse filme, e eu recomendo ele. E o 2 só se você se interessar muito pelo assunto mesmo. Talvez um dia eu até fale do 2 se vocês quiserem. Mas então é isso que é Gremlins, pessoal. Assistam o filme e é isso. Se vocês curtiram o vídeo, deixe o seu like, deixe seu comentário se vocês já viram Gremlins, se vocês gostam desse filme. Deixe comentários de outros filmes que vocês gostariam que a gente falasse aqui no canal. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Sigam nossa página no Instagram. E essa noite, se alguma coisa falhar na sua casa, se o ar pifar, se o micro-ondas ou alguma outra máquina der errado, a gente chamar o suporte técnico. Tome cuidado, pode ser que tenha um gremlin na sua casa. Então é isso, pessoal, até a próxima.